Olá, seja mais do que bem-vindos. Agradeço você pela inscrição e lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. Essa semana a gente vai estar trazendo toda a quarta geração, que foi uma geração maravilhosa. De repente você quer sair da terceira geração e quer um pouquinho mais de desempenho. Sim, calma, fica tranquilo que você vai conseguir sim esse desempenho, logicamente através da quarta geração de processadores da Intel. Hoje eu estou trazendo o Core i3 4350. Ele é pertencente à quarta geração de processadores da Intel. Ano de introdução foi 2014 com microarquitetura e 22 nanômetros. O preço do produto vai ficar aqui logo abaixo aqui na descrição ou nos comentários fixados. Lá você vai encontrar o melhor valor com a total segurança da AliExpress. Tecnologia Hyper-Threading possui sim, são 2 núcleos reais e 4 linhas de instruções. Assim como a gente já vem falando sobre a questão da quarta geração, 2 núcleos ainda está meio complicado, pelo menos para os jogos atuais. Então, para essa entrada de ano, 2 núcleos você não vai conseguir rodar os jogos atuais, ok? Então, para jogos medianos, jogos de entrada que a gente já está acostumado sempre a jogar aquela coisa gostosa e sempre, sim, você vai conseguir jogar sim o seu Counter-Strike, o seu Fortnite em configurações medianas, né? Alto vai depender muito do conjunto de memória que você vai utilizar, mas vai conseguir jogar. Mas para jogos pesados atuais, esse 3 da quarta geração não vai ser interessante não, tá? Vai ter uma experiência ruim, procure não comprar um processador se você quer jogar jogos atuais, tá? Tô falando dessa entrada de ano, mas jogos medianos, jogos de entrada, você consegue sim jogar alguns joguinhos aí sim. Em comparações de forma bem resumida, a gente tem o i5 3570 com contagem de núcleos 4, arquitetura de 22, temperatura de 67, consumo de TDP de 77, clock boost final de 3.8 com vídeo integrado, tá? Mesmo ele tendo isso aqui tudo, basicamente eles ficam meio que empatados. Eu não daria nem ponto nem para um e nem para outro. Se de repente você tá com o i5 3570, não há necessidade de você pular para um i3. Pula logicamente para um i5 da quarta geração, que seria mais interessante, tá? A ideia aqui é a comparação. Questão de taxa de FPS, que a gente vê os comparativos aí nos canais, isso vai depender desde a fonte de alimentação que você utiliza até o tipo de placa-mãe, a qualidade de chipset. Isso tudo influencia no FPS. Tecnologia Turbo Boost ele não possui, a gente tem apenas 3.6 aqui no nosso Max, mas mesmo assim não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Lembrando que a tecnologia Turbo Boost ela é excepcional, é essencial na maioria dos processadores, aonde ele tem uma inteligência única, né? Se não estiver usando o computador, ele vai gastar menos energia. Se de repente for jogar um jogo, ele vai dar o melhor de si e assim sucessivamente. Eu tenho muita coisa relacionada ao clock boost aqui, estoque, né, que a gente já encontra nas nossas máquinas. Quer saber mais? É só você se inscrever e vem logo fazer parte da nossa comunidade. Controlador de memória, a gente tem um DDR3 trabalhando a 1600 MHz com seu limite máximo de 32 GB. Eu sempre falo e vou continuar falando sempre nos nossos relatórios que não há necessidade de a gente utilizar essa porcentagem toda. Para você ser muito feliz nos jogos, 16 seria mais do que suficiente. E seguindo aqui, a gente também tem um suporte ao DDR3L até 1600 MHz. Canais de memória, 2 canais de memórias, logicamente nada de single channel, flex modem, tri channel ou até mesmo quad channel, tá? Se você quer saber um pouquinho mais sobre a questão de quad channel, como usar, eu tenho muitos processadores Xeons aqui, Xeons, que você pode acessar e lá você vê basicamente o que seria interessante. 2 canais, 3 canais, 4 canais, aumentando ainda mais a sua largura de banda com memória RAM. Já imaginou você ter uma taxa tão alta assim de FPS? Então basicamente aqui nesse canal você vai encontrar isso. O soquete da placa-mãe do processador, enfim, o LGA 1150, o chipset compatível é o B85, a placa-mãe de referência é a Machines B85. A gente também vai deixar essa placa-mãe aqui na descrição ou nos comentários fixados. Acesse e vê se de repente vai ser uma coisa interessante para você. Eu achei legal porque ela tá a metade do preço. Vai te entregar uma porcentagem muito boa de energia. Ela suporta processadores um pouquinho mais parrudos que a gente costuma ver aqui, pelo menos na linha aqui de 3 até i7, e eu acho que vai ser uma compra bem interessante e você tem um conforto logicamente aí das compras seguras no AliExpress. O TDP da máquina fica em 54 watts e o limite máximo estável de 72, tá? A gente tem um limite estável bem confortável, tenta reduzir um pouco, precisa a gente ficar nessa porcentagem não. Se você deixa o seu processador basicamente numa temperatura mais agradável, logicamente ele vai te entregar o melhor do desempenho. É assim que funciona, tá? Você utilizar seu processador a 70, 80, né? Às vezes dá aquela estourada, a gente não sabe,
pode chegar a 90, não tem problema nenhum, né? Dificilmente você vai estragar o seu processador. Existe a possibilidade? Existe. Mas o que acontece? Ele não vai te entregar a melhor da performance, tá? Fica essa dica e não se esqueça disso daí nunca. O controlador de vídeo, ele possui sim, são gráficos HD Intel 4600. A gente tem um ponto base com 350 e o nosso Mac chegando a 1.15 GHz. Eu não vou falar para você se você vai conseguir rodar jogos com um chip gráfico aqui que já tá basicamente aqui no nosso processador, mas mesmo assim seria uma coisa interessante. Poxa, você não tem vídeo, sua placa de vídeo tá demorando a chegar, você já consegue curtir um vídeo bem tranquilamente aí. Seguindo aqui, a gente tem o suporte ao DirectX 11. A gente não tem nada falando sobre a questão do suporte ao 4K, né, que a gente costuma falar que funciona em 60 Hz para algumas linhas da Intel, mas infelizmente a gente não tem esse tipo de informação. Porém, a gente tem saídas de HDMI, DisplayPort e VGA, todos eles funcionando em 60 Hz. Então sim, você vai ter um vídeo tranquilinho, tá? Não é aquela coisa ruim, aquele vídeo ruim de entrada que a gente tem aí para alguns da linhazinho, tá? Você vai ter um vídeo interessante assim para você assistir o seu filme e quem sabe, não vou falar aqui, não vou colocar minha cara a tapa, jogar um joguinho na internet, ou aquele joguinho de entrada lá que a Intel já recomenda para nós jogarmos, tá? O controle do PC Express, a gente tem um 3.0, dá para fazer alguns investimentos com relação à placa de vídeo, placa-mãe, entre outras coisinhas, tá? Mesmo que a gente fale que o PC Express 3.0 tá ficando assim meio que antiguinho, uma coisa assim meio retrô, não se engane com relação a isso, você vai conseguir fazer muita coisa, e a maioria dos vídeos que a gente tem aqui são pessoas que conseguem atingir até 200, 120 FPS tranquilamente aí, utilizando essa tecnologia. Deixe nos comentários aqui qual tipo de placa-mãe você quer combinar com essa tecnologia aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever. O meu agradecimento aos nossos membros, não posso nunca de agradecer, e aos nossos canais parceiros, os links vão estar aqui, acessa lá, a gente sempre vai estar junto.